Fala galera, beleza? Estamos na área de novo com mais um vídeo. Depois de, acho que já deve ter uns 2 meses que eu não posto nada aqui, né? Em razões aí da correria da vida, problemas até familiares também. Mas o importante é que sempre que posso aqui coloco alguma coisa no canal. O assunto de hoje é algo que vem sendo noticiado aí com alguma frequência nos grandes portais, nos grandes sites da imprensa capitalista, que é a questão da convulsão social que vem ocorrendo recentemente na Nicarágua, país aqui da América Central, cujos protestos iniciaram-se em abril, né, contra uma decisão do governo do Ortega, da FSLN, a Frente Sandinista de Libertação Nacional, que tornou-se um partido político após libertar a Nicarágua do jugo do governo sanguinário de Somoza, né? E que após isso a Nicarágua foi mergulhada numa guerra civil financiada pelos Estados Unidos, que bancava grupos de narcotraficantes, mercenários, visando derrubar o governo revolucionário à época. Mas enfim, em 2007 Ortega foi eleito presidente da Nicarágua e já está aí 11 anos no poder. Foi reeleito aí com larga aprovação popular. Contudo, por pressão do FMI, né, tentou passar essa reforma na previdência, né, desse país, e que, além de outras ações de um governo que procura ali realizar uma conciliação de classe com a própria burguesia local da Nicarágua, e que em alguma medida foi tolerado pelo imperialismo norte-americano aí nos últimos anos, né, uma vez que não foi vítima de sanções ou mesmo de uma pressão de Washington, o que vem se modificando visivelmente nos tempos atuais, né, de 2018 para cá, por algumas razões que a gente vai apontar adiante, mas vinha, né, tocando o barco normalmente. E em razão dessa tentativa de imposição dessa reforma, foi o estopim para que de fato ocorressem protestos populares contra a medida, uma medida antipovo, sem sombra de dúvidas, mas que a coisa tomou uma proporção além, né, dos protestos ali tipicamente de trabalhadores, etc., para ações armadas, até com armas improvisadas. A consigna mudou para Fora Ortega, para uma mudança de regime, e isso verifica-se que está sendo ali operada na Nicarágua uma guerra híbrida, né, visando modificar o governo, tirar esse governo de cunho nacionalista burguês de Ortega e colocar algo mais à direita, mais pró-Washington possível. Aqui eu destaco que, veja bem, se após os primeiros protestos contundentes da população, o governo botou o rabo dentro e tirou a medida, como que a coisa se agravou, né? Aí a gente tem que lembrar o seguinte, que aconteceram, né, mortes, ações ali repressivas e tudo mais, e que tem uma conexão muito parecida
com o que foi realizado no Irã, foi realizada uma tentativa parecida há uns meses atrás, né, de gerar uma desestabilização dentro do Irã, e mais ou menos parecido com o que foi feito na Venezuela antes das eleições. Vejam se não tem paralelo. Até um site aqui fez essa comparação com as guarimbas que ocorreram na Venezuela, as guarimbas que foram financiadas escancaradamente pelos grupos de extrema direita da Venezuela, né, que buscam ali de todas as maneiras minar o chavismo. E note-se que há, até no modus operandi aqui, muitas semelhanças. Repito, inicialmente você vê que era um movimento na Nicarágua claramente popular, né, de revolta contra medidas anti-povo, isso sem sombra de dúvidas. Mas nota-se que a partir daí há uma clara operação por parte de Washington para modificar a coisa para uma desestabilização do governo, né? O discurso empreendido, até vi algo do Mike Pence, né, o vice-presidente dos Estados Unidos, que pugna ali por uma transição dita democrática, novas eleições, coisa do tipo. Ou seja, busca-se ali forçar os sandinistas a saírem em uma espécie de saída negociada, mas ao mesmo tempo vai estimulando esses grupos aí ditos rebeldes, né? Eu estava lendo até que eles chegaram a tomar cidades, etc. E aí a gente parte, para o vídeo não ficar longo, eu estou numa coisa de evitar fazer vídeos muito longos, que como o jogo geopolítico está rolando aqui, né, nesse país que é o segundo país mais pobre da América Central, que é exatamente desde que Ortega assumiu o poder em 2007, né, que houve uma aproximação muito grande da Nicarágua com a Rússia, que hoje tem uma estação de satélites aqui nesse país. Tem até uma reportagem aqui, a imprensa capitalista inglesa, né, a BBC, que é porta-voz do imperialismo britânico, está subordinado aos Estados Unidos, fez essa matéria aqui, onde insinua uma série de questões aqui de que os satélites russos aqui na Nicarágua seriam utilizados para espionagem dos Estados Unidos, né? Então a gente vê como essa coisa do Russiagate já é algo que vem sendo trabalhado há um tempo, né? A gente já fez uma série de vídeos sobre isso aqui no canal, não vamos nos alongar a respeito do tema. Além, claro, de ter colaborações no campo militar, a Rússia tem até aqui, se eu não me engano, aqui a Rússia forneceu tanques para esse país, além do próprio intercâmbio entre oficiais, soldados, etc. E isso gerou uma preocupação. Aqui eu pego uma outra reportagem do comandante, do chefe do Comando Sul, né, das Forças Armadas norte-americanas, onde inicialmente ele destaca as relações da Rússia com a Nicarágua no campo militar. E é mais interessante ainda um pronunciamento que ele fez quando foi convocado pelos senadores norte-americanos, onde ele destaca a necessidade de que os Estados Unidos tivessem uma proximidade maior com os militares da Nicarágua, até para que os Estados Unidos tivessem maior facilidade caso fosse necessária uma intervenção direta nesse país, né? Então a gente vê como as Forças Armadas dos países aqui da América Latina são utilizadas pelo imperialismo norte-americano
como até uma ponta de lança, né, para caso seja necessário utilizar-se de meios mais drásticos para intervir nesses países. Aqui no Brasil isso ficou evidente com o golpe, né? O golpe teve, entre aspas, um aval dos militares no nosso país, e quando do julgamento do habeas corpus do Lula no STF, ficou mais claro ainda quando o general Vilas Boas realizou um tweet onde o seu teor era uma clara ameaça aos ministros que porventura viessem votar a favor, né, do Lula. E aí a gente vê essa declaração, né, do Kurt Tiri, à época, não tem muito tempo, mostra como a política norte-americana aqui para a América do Sul e América Central é cada vez mais agressiva, né? O governo Ortega não representa nenhuma ameaça significativa aos Estados Unidos da América. Ao contrário, vazou, inclusive na época, documentos do WikiLeaks, onde o mesmo realizava uma espécie de bênção, pediu uma espécie de bênção aos Estados Unidos, principalmente na questão da CAFTA, né, nos termos, etc., em que admitia-se que o interesse dos Estados Unidos seria preponderante para o acordo mesmo, mas note-se que no atual contexto que nós estamos vivendo, isso não basta para os Estados Unidos da América. É necessário colocar um regime ainda mais de força para impor esses ataques aos trabalhadores, né? Porque a tentativa já não é de agora, até para essa questão do CAFTA foram estabelecidas algumas zonas especiais com salários muito baixos, etc. Mas esse ataque que foi realizado aos trabalhadores e que obrigou o governo a recuar na questão das aposentadorias e tal, além de ter sido insuficiente para o que as empresas, os grandes capitalistas, os investidores, sob o manto ali do FMI, desejavam, ter sido insuficiente, note-se que rapidamente o Ortega recuou, né? Se é um governo ali mais direitista, mais autoritário, fatalmente teria forçado a barra que se dane, entendeu? O que há aqui na Nicarágua não é nada do tipo revolucionário ou com um viés revolucionário que seja, mas transformou-se numa tentativa de revolução colorida. Isso fica nítido quando a gente vê o desenrolar dos acontecimentos, quando nós notamos o tom utilizado pela imprensa, pela grande imprensa. Eu estava lendo, eu não coloquei aqui, mas eu estava lendo uma reportagem da Folha de São Paulo e o tom era surpreendente. Não é normal você ver a Folha de São Paulo defendendo uma suposta insurreição popular, revolta contra retirada de direitos dos trabalhadores, né? Então, quando a gente vê tudo isso aí, é necessário que se realize uma análise de um ponto de vista bem crítico e analisando todos os fatos que estão por trás da história. E há também um contexto muito interessante envolvendo a Nicarágua, mas que por algumas razões não foi adiante, que era o projeto do canal, né, com um grande investidor chinês que ia cortar aqui a Nicarágua, e evidentemente que foi realizada ali toda uma série de críticas ali das Anistia Internacional da Vida, grupos de direitos humanos ligados ali ao imperialismo, porque você trazer um concorrente para o canal do Panamá
seria algo que não agradaria os interesses norte-americanos, uma vez que a obra é financiada seria financiado, né, por um capital privado chinês, mas que poderia servir como uma espécie ali de complemento ao novo caminho da seda chinesa, né? A China tem grande interesse aqui na América Latina. Não só havia essa questão do Canal do Panamá, mas também a grande ferrovia aqui que ia cortar Peru, Bolívia e Brasil, ligando os dois oceanos, Oceano Atlântico e Oceano Pacífico, e que com a saída de Dilma Rousseff a coisa entrou ali num descontinuismo total. O governo Temer o governo ilegítimo Temer não levou adiante esse projeto, né, dos chineses, que demonstra, né, como a China tinha e tem ainda planos de infraestrutura do ponto de vista de escoamento de produção aqui na América Latina, né? Isso coloca aqui interesses estratégicos norte-americanos de ter uma maior atenção por conta disso na Bolívia e na Nicarágua, como nós estamos vendo aí os últimos acontecimentos. É isso, galera. Espero que, mesmo que de uma forma meio mambembe aí, tenha dado para trocar uma breve ideia sobre o assunto. Espero que o vídeo não tenha ficado muito longo. Valeu e até a próxima.